Olá, meu nome é Salvador Carpe Júnior, sou geógrafo, trabalho no Instituto de Geociências da Unicamp. Agradeço ao convite feito pela comissão organizadora do Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. E a apresentação que eu estou iniciando agora, ela se insere na temática da gestão de riscos e desastres urbanos. Tema isso muito relevante no momento atual, uma vez que é de conhecimento notório de que há uma tendência nas últimas décadas de uma urbanização cada vez maior no território brasileiro, e esse aumento dessa urbanização, ela tem trazido indiretamente ou diretamente um aumento das situações de riscos, principalmente em termos da maior exposição de populações urbanas a situações de vulnerabilidade social e ambiental. Bem, como eu comentei agora há pouco, sou geógrafo e dentro da geografia a temática de riscos e de vulnerabilidade, ela tem apenas mais recentemente sendo incorporada nos estudos dentro da ciência geográfica. Então é também uma oportunidade excelente para que a gente possa tratar desses assuntos, levando em conta a questão da organização espacial das diferentes áreas territoriais e como é que isso se insere no contexto dos riscos e dos desastres. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a questão dos riscos ela é bastante controversa, tem muita polêmica, principalmente conceitual. Tanto a literatura nacional como internacional trata da temática dos riscos de maneira muito ampla e variada. Isso depende do momento histórico, depende até mesmo das áreas continentais, dos diversos países, dos contextos culturais em que essa temática dos riscos é abordada. Então, eu não vou adotar nessa apresentação uma conceituação muito de maneira muito rígida, muito rigorosa da questão conceitual dos riscos, nem tampouco da questão da vulnerabilidade. Bem, quando se trata da questão dos riscos e da vulnerabilidade em áreas urbanas, a gente não deve se esquecer que as áreas urbanas, elas têm algumas características que favorecem tanto uma ampla variedade de tipologia de riscos, como também uma quantidade maior de populações vulneráveis. Em primeiro lugar, porque as áreas urbanas apresentam uma dinâmica muito grande de processos. As transformações que ocorrem nas áreas urbanas são mais rápidas do que em áreas rurais, do que em áreas naturais, sejam elas protegidas ou com algum tipo de transformação. As áreas urbanas, elas também apresentam processos migratórios muito intensos, tanto migrações cotidianas, pendulares, que ocorrem no mesmo dia também, em curtos espaços de tempo, podem aparecer fluxos migratórios para determinadas áreas urbanas, e isso traz implicações importantes na questão da vulnerabilidade a que está exposta essa população, as transformações desses espaços urbanos e também das áreas periurbanas, e também traz implicações importantes do ponto de vista da relação dessas pessoas em relação a esses espaços, a essas paisagens. Uma vez que
Há diversos estudos dentro da área antropológica e sociológica, principalmente, em que mostram que a vinculação maior ou menor das populações com um determinado território, com uma determinada área ou com um determinado lugar, isso traz implicações importantes e interessantes no resgate da vinculação que essas pessoas apresentam com essas áreas. Então, populações que estão mais ligadas diretamente ao lugar, geralmente vão trazer à tona memórias, conhecimentos sobre essa área, de maneira mais relevante, mais importante do que muitas vezes as pessoas que têm uma relação mais transitória com esse lugar. Bem, as áreas urbanas, nós sabemos que no território brasileiro concentram uma série de problemas ambientais e sociais, que não é nem o caso da gente enumerar aqui, porque é uma variedade muito ampla e muito grande. E a partir do momento em que esses problemas ambientais e sociais se configuram como situações de perigo, de ameaça para a população, então a gente pode começar a falar sobre a questão dos riscos. Bem, falando da questão dos riscos e da sua gestão, é importante a gente ressaltar aqui também que uma etapa fundamental e muito importante para a gestão dos riscos é o conhecimento sobre eles. Então, para se fazer uma gestão correta e adequada das situações de risco, o primeiro passo é a identificação desses riscos. Bem, eu estou tendo a oportunidade nos últimos 25 anos, um pouco menos, 20 e poucos anos, de ter participado do levantamento e mapeamento de situações de risco ambiental em diversas áreas no estado de São Paulo. Essas áreas são áreas municipais, bacias hidrográficas, alguns bairros também inseridos em áreas urbanas, vários tipos de unidades de conservação, unidades de gerenciamento de recursos hídricos, ou seja, uma variedade muito ampla de diversos espaços que têm sido estudados. E trabalhando principalmente na área de percepção e de conhecimento do risco, a partir da população que vive de maneira cotidiana em relação às situações de risco. Então, a gente tem conseguido fazer trabalhos muito interessantes, onde valorizam a memória coletiva dessa população, o conhecimento dessa população, a percepção também dessas pessoas que vivem no dia a dia em contato com as situações de risco. Bem, um aspecto importante em relação a esses trabalhos sobre levantamento e mapeamento de risco é que, como se trabalha com conhecimento empírico e cotidiano dessa população, a gente não adota um conceito de risco que seja muito rigoroso. Então, a gente trabalha muito com conceitos que são mais amplos, mais variados, que possam acolher essa diversidade de visão sobre situações de risco. Sob o ponto de vista mais próximo da linguagem acadêmica, a gente tem trabalhado principalmente com a noção de risco, que engloba uma combinação de outras duas noções importantes, que é o de ameaça ou de perigo e a da vulnerabilidade. Então, o risco seria, a grosso modo, um encontro, uma combinação, uma integração entre situações de ameaça, de perigo e a questão da vulnerabilidade. Bem, falando sobre a questão da vulnerabilidade, ela é extremamente importante na questão da gestão de riscos em áreas urbanas.
porque muitas das ameaças e perigos que as pessoas e as coletividades humanas, o ambiente em geral, sofrem, né? Muitas da fonte dessas ameaças e perigos são de fontes, causas naturais, que é difícil, é muito complicado para a gente intervir na origem dessas ameaças e desses perigos. Então, é principalmente na redução da vulnerabilidade, tanto ambiental como social, que cabe um papel extremamente importante das políticas públicas, no sentido de minimizar essas situações de vulnerabilidade, para, enfim, conseguir promover uma redução do risco de maneira geral. Então, pegando um exemplo muito comum em áreas urbanas, que muitas cidades no Brasil estão sujeitas a processos de inundações, que acabam por trazer problemas de saúde pública, problemas de transtornos e incômodos para a população, perdas materiais, perdas sob o ponto de vista econômico também. Então, trazendo um pouco do que acabei de comentar, não podemos reduzir a quantidade de chuva que cai nas áreas urbanas para diminuir as enchentes. O que o poder público deve efetuar? Principalmente através do planejamento correto de ocupação da área territorial urbana, no sentido de que menos população fique exposta a essas situações de enchente e de risco. Uma delas é um problema que é muito comum nas cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades, é a ocupação de fundos de vale, que são os locais onde ocorrem frequentes inundações em muitas áreas. Então, a não ocupação dessas áreas pela população, ou então a construção de edificações, de obras viárias nessas áreas, isso em si já é uma maneira de você reduzir as situações de risco, porque você vai estar interferindo na questão de ter menos população vulnerável nessas áreas. Uma outra questão também são ações de políticas públicas voltadas para a redução da impermeabilização do solo, aumento da arborização urbana, melhor dimensionamento de obras de infraestrutura hidráulica, principalmente da parte das obras de drenagem urbana, que sejam dimensionadas corretamente, sejam adequadas. Ou seja, existe uma série de ações da política pública que podem reduzir as situações de risco em área urbana. Então, não é pensar apenas sob o ponto de vista do perigo e da ameaça, mas é pensar muito em termos de redução da vulnerabilidade. Lembrando que a vulnerabilidade, ela não é apenas ligada a questão do potencial de exposição das pessoas, mas também a maneira como a sociedade e o poder público reagem em relação aos desastres e às situações de risco. Então, todas as ações que são relacionadas à prevenção às situações de risco, à mitigação, e também a recuperação de áreas que são destruídas ou são afetadas por desastres ou por acidentes, tudo isso ajuda e colabora na redução do risco em áreas urbanas. Bem, lembrando que dentro da tipologia de riscos, é bom lembrar que nessas pesquisas que
que eu tenho trabalhado, e também colaboradores, colegas, pessoas com quem a gente tem trabalhado junto, nós temos adotado principalmente o conceito de risco ambiental, por considerar que o ambiente é uma totalidade de elementos tanto naturais como sociais, e por isso as situações de risco ambiental ocorrem no ambiente como um todo, que é o envoltório do ser humano e das atividades que ele realiza. Então, o conceito de risco ambiental, ele pode ser pensado de maneira de que ele sintetiza ou integra outras situações de risco que naturalmente são classificadas na tipologia de riscos, como, por exemplo, o risco natural, cuja origem é ligada principalmente a fatores naturais, ao risco tecnológico, que é ligado principalmente à questão do uso da tecnologia, e também a questão do risco social, que é aquela que afeta diretamente as pessoas e a sociedade. Então, o risco ambiental, ele procura agregar e integrar esses outros tipos de riscos. Bem, eu comentei agora há pouco que um processo importante dentro da gestão dos riscos é a questão da sua identificação, do seu levantamento e, no caso da representação cartográfica, na questão do mapeamento de riscos. Depois, as demais etapas, como a análise desses riscos e avaliação, elas vão estar muito em função de como é feito esse diagnóstico, esse levantamento de riscos, para daí ocorrer uma correta gestão dos riscos em áreas urbanas. Bem, essa minha apresentação, ela caminha principalmente pensando o risco sob o ponto de vista da sua percepção, do seu conhecimento, lembrando que existem outras visões sobre o risco. Então, existe, por exemplo, algumas linhas de pensamento e de atuação profissional que trabalham muito com a questão do valor do risco, que é a utilização de fórmulas matemáticas para se calcular a probabilidade de ocorrer uma situação de risco, ou um acidente, ou um desastre. E pensando muito nessa questão da percepção e do conhecimento de risco pela população do seu cotidiano, nesses levantamentos que foram feitos em diversas regiões do estado de São Paulo, a gente tem notado que, em termos de quantidade de riscos, eles se concentram principalmente nas áreas periurbanas, ou seja, nas áreas de expansão urbana ou nas áreas urbanas vizinhas de áreas rurais. Apesar de que, em termos de quantidade de situações de riscos, eles ocorrem principalmente nas áreas mais urbanizadas. E quanto mais densamente urbanizadas, geralmente também existe uma incidência maior de situações de risco. Lembrando que também a utilização do termo situação de risco também é por considerá-lo mais abrangente. Uma vez que, embora seja bastante utilizado o termo áreas de risco, quando se trabalha com riscos, né, com análise de riscos, quando a gente trabalha sob o ponto de vista da cartografia ou do mapeamento de riscos, nós temos a identificação de pontos, de linhas e de áreas nos mapas. Então, são diversos modos de implantação dos símbolos nos mapas. Então, quando a gente se fala em áreas de risco, então
sob o ponto de vista da cartografia, aí está tratando principalmente mesmo em um modo de implantação areal ou espacial. Entretanto, quando se trabalha com situações de risco, inclusive nas áreas urbanas, temos que pensar que nós temos também riscos que se apresentam de forma linear. Então, relacionados a curso d'água, ruas, avenidas, linhas de transmissão de energia, dutos variados, oleodutos, gasodutos. E, sob o ponto de vista dos pontos, então são locais bem específicos, bem pontuais mesmo, dependendo da escala, enquanto que o termo áreas de riscos deveria ser utilizado de maneira mais correta quando a escala de representação permite uma especialização mais ampla. Bem, eu comentei com vocês que as áreas de expansão urbana, as áreas periurbanas, concentram uma tipologia mais variada de riscos, porque essas áreas elas apresentam tanto situações de risco ambiental que são mais próximos, são mais relacionadas diretamente com áreas rurais e também com as áreas urbanas. Então, por isso que existe uma variedade maior em termos de tipologia de riscos nessas áreas. E sob o ponto de vista de um evento tão importante como esse, que está relacionada à gestão urbana, a incorporação dos conceitos de risco e de vulnerabilidade em estudos em áreas urbanas podem trazer um aspecto que é muito importante na questão da formulação de políticas públicas, que é a incorporação das situações de risco ambiental e da maneira como gerenciadas essas situações de risco sob o ponto de vista dos instrumentos de gestão urbana. Então, só para colocar um deles, que é os planos diretores municipais. Então, os planos diretores municipais, eles podem trazer, além dos métodos e instrumentos já muito bem conhecidos, como o zoneamento urbano, pode também incorporar o conhecimento e os métodos de identificação e de avaliação de risco nesses estudos. Porque, como costuma ser falado, nós vivemos numa sociedade de risco. Todas as pessoas, todos os ambientes, os ecossistemas, tanto os elementos naturais como sociais, as coletividades humanas, todos estão suscetíveis a alguma situação de risco. Então, tratar do risco é tratar também da melhoria da qualidade de vida da população e buscar um benefício social maior para todos. Bem, eu encerro aqui minha apresentação. Espero que tenha contribuído para o debate sobre a gestão urbana, para esse evento. E estarei à disposição, deixando o meu contato junto ao link do YouTube. Se alguém quiser entrar em contato, quiser mais informações, quiser mais detalhes sobre algumas dessas experiências que eu comentei, vocês fiquem à vontade, tá bem? Muito obrigado pela atenção.